Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1043. Very good. 4 doenças que as pessoas atribuem à feitiçaria ou ao diabo. Primeira doença, esquizofrenia. É o seu caso de um amigo, mãe, pai, o seu filho, de repente, sua esposa, seu esposo. O portador de esquizofrenia passa por um sério problema. Um problema que não pode ser delegado às forças satânicas, claro que não. Mas existem, é óbvio, influências espirituais. Isso é evidente, claro que existem. Em todas as doenças que nós vamos falar aqui, há influência espiritual. Evidente que há. Mas agora acreditar que é obra do Satanás, do diabo, isso é imaturidade. Tem pessoas que acreditam nisso tão seguramente que esquecem o tratamento psiquiátrico, médico, e vão à igreja, à casa espírita, para se livrarem do problema, acreditando que é tão somente forças espirituais. Depois vamos falar da terapêutica, tá? Das 4 doenças. Então, não fique acreditando nessas coisas. Forças espirituais. Nós temos que usar a razão, é claro. A doença, a esquizofrenia, ela perturba o paciente, por quê? Porque o cérebro está enfraquecido. Precisa de medicamento. Precisa passar pelo especialista do cérebro, o psiquiatra, o neurologista, posteriormente fazer uma psicologia, uma terapia psicológica. Isso vai ajudar muito, mas não podemos esquecer que a medicina tem que estar presente, a medicação tem que estar presente, para que não se agrave, para que a doença não fique mais forte e prejudique o paciente. Porque para quem passa pela esquizofrenia, se você passa pela esquizofrenia ou tem parentes que passam, você sabe do que nós estamos falando. Como é difícil, é dolorido este quadro. Próxima doença que as pessoas acreditam que trata de feitiçaria. Depois vamos fazer umas colocações no finalzinho. Aguenta aí, tá legal pra caramba isso daí, para nós entendermos o que está acontecendo. A próxima doença, síndrome do pânico. Você já teve síndrome do pânico? Será que eu não estou sendo alvo de uma magia? De um feitiço? Ou será que não é o diabo que está me perturbando? Me tira do corpo e me prega isso tudo, e depois quando eu acordo, eu tenho síndrome do pânico. Você sabe o que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é terrível para quem tem. O padre teve síndrome do pânico, o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, inclusive nós fizemos um CADEF sobre isso. O padre Fábio de Mello faz tratamento, síndrome do pânico. Quando a síndrome ataca você, parece que você vai morrer, que você vai desmaiar, que você não vai aguentar. Se você está no ônibus, fica olhando, tomara que alguém veja se eu entrar em crise, para que alguém me acuda, para que alguém me socorra. Será que não vou dar trabalho para ninguém? Meu coração está batendo tão estranho. Será que eu não estou desenvolvendo algum câncer por dentro? Será que eu não... Isso é síndrome do pânico. E dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, ou um pouco mais até. Ninguém morre por síndrome do pânico. Se você tem síndrome do pânico, você sabe o que eu estou dizendo. Ninguém morre por síndrome do pânico, só que traz um desconforto. Parece que tudo vai se acabar. Isso é demoníaco? Claro que não. Isso é uma doença. Por que a síndrome do pânico chegou até você? É porque você se descuidou. Em algum momento da sua vida você se descuidou. E quando você não cuida do seu coração, o que ocorre? Ele fica exposto. Quando você não protege a sua alma, seu espírito, fica desguarnecidos.
E o que ocorre? Ladrões chegam, vilipendiam. Você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar da sua alma, tá certo? Então não fique acreditando que síndrome do pânico está relacionado a forças demoníacas. Depois vamos explicar, repito, no final algumas coisas aí. Terceira doença. Essa terceira doença, ela também é assim, muitas pessoas acreditam, a ansiedade. A ansiedade é complicado, o coração dispara. Você sabia que a ansiedade, tem pessoas que até desmaiam por ansiedade? E a ansiedade é um ponto que você joga lá no futuro. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ah, o meu filho e meu casamento. Eu vou para esse país, eu já sofro por antecedência. E quando meus pais morrerem, eu não vivo sem meus pais. Eles já estão doentes, eles já estão velhinhos. Será que eu vou ter aumento? Será que o novo presidente vai dar uma diretriz a esse país? Será que o governo os governos de outros países não vão destruir esse planeta numa terceira guerra mundial? E começa a criar, sabe, todo um cenário catastrófico, mórbido, macabro, satânico. Por quê? Porque a ansiedade, a idade da ânsia, ansiedade, idade da ânsia. Além do que, a ansiedade pode desenvolver desrealização, despersonalização, que são doenças de ordem mentais. De ordem mental. Doenças de ordem mental. E depois pode somatizar e descarregar no seu organismo. Pele vermelhada, queda de cabelo, pupila dilatada, boca seca, sudorese, diarreia, estruturas no próprio organismo. Ansiedade. E as pessoas dizem, mas não é força demoníaco? Não, você precisa fazer tratamento médico. Tem influência espiritual? Calma aí, no final vamos falar a respeito disso, tá certo? Próxima doença, última. Deixamos essa última, porque essa última realmente ela está, infelizmente, em quase toda a família, para não dizer toda a família. Praticamente toda a família tem um caso. É difícil você dizer, nunca vi uma pessoa que não tem essa doença. Que doença é essa? Depressão. O gênio Allan Kardec trata desse assunto no seu terceiro livro, publicado em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da melancolia. Esse termo depressão não existia na época de Kardec, século XIX, Europa, mais precisamente a França. Então ele usa o termo melancolia. A depressão, a pessoa está com depressão, o espírito da pessoa está deprimida, a pessoa não tem vontade de levantar da cama, a pessoa não tem vontade de encarar a vida, a pessoa não tem vontade de trabalhar, a pessoa não tem vontade de construir nada de positivo, porque a pessoa está com depressão. Você precisa fazer tratamento médico, você precisa procurar um psiquiatra, precisa fazer o uso da medicação, de psicotrópicos, você precisa evitar o álcool, você precisa evitar o cigarro, você precisa fazer dietas. É depressão, mas você vai vencer. Agora vamos entrar nessas 4 doenças que nós falamos. Vamos falar sobre a parte espiritual, não demoníaca, a parte espiritual. É claro que há uma simbiose. André Luiz chamou de simbiose. O que é? É uma mente doentia que se acopla a outra mente doentia. A mente do encarnado que se ajusta à mente do desencarnado. Como o desencarnado está com quadros de doenças, de perturbações, ele transfere estes quadros para você. É um fator de simbiose. Ele se une a você por uma questão energética, vibratória, e transfere a você todos os seus conflitos. Pode ser a esquizofrenia, a síndrome do pânico, a ansiedade ou a depressão, não importa. Ele se vincula a você e transfere todo esse veneno energético. Por isso que você precisa, depois que fizer o tratamento médico, primeiro tratamento médico, depois do tratamento médico você precisa ir à casa espírita. Ah, mas eu não sou espírita, e daí?
Você não precisa ser espírita para tomar passe. Vai à casa espírita, toma passe, a bioenergia, a água fluidificada, faz o evangelho no lar, faz as preces diárias, você vai se restabelecer. Não acredite que essas doenças são forças demoníacas do diabo, mesmo porque essa figura diabo não existe. Existe na cabeça de alguns religiosos fechados, ortodoxos, herméticos. Nós sabemos que Deus, sendo amoroso, não ia criar um diabo, claro que não. O que há são espíritos temporariamente desajustados do bem, que se acoplam a você e que transferem a você perturbações. Aí você desenvolve essas doenças. Vamos juntos com a terapia espírita. Não necessariamente você ser espírita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai lá, faz o tratamento médico, assim que você se restabelecer, você cuida de valores que estão no seu espírito e você vai se sentir muito bem. Paz em seu coração, eu sou seu amigo, conte comigo. Força! Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso e que Deus seja louvado! Very good!